Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos trazendo mais uma novidade para vocês que acompanham o canal e curtem hardware. E dessa vez aqui eu trago um SSD de altíssimo desempenho da XPG, o XPG Gamix S50. É um SSD bem interessante para quem tem um notebook ou um desktop, ou seja, você pode usar no notebook desses modernos que já tem slot M.2 NVMe, para você ter um altíssimo desempenho, altas taxas de transferência aí, acima dos 3.000 megabytes por segundo. Ele já é PCI Express 4.0, então já é o NVMe da nova geração. E o mais interessante aí, o pessoal sempre me pergunta, a durabilidade. Ele tem um TBW bem alto, acima dos 600 terabytes. Essa versão aqui de 1 tera e o melhor, 5 anos de garantia. 1 ano de garantia pela loja, mais 4 direto com a XPG aqui no Brasil. E falando de preço, essa versão aqui de 1 terabyte está saindo aproximadamente agora em agosto de 2021 por R$ 1.200. E a versão de 512 GB por volta de R$ 659. Então se você parar para pensar e analisar aí os 5 anos de garantia, é um bom custo-benefício esse SSD já com dissipador de calor, um SSD de extrema qualidade moderna. Hein? Vem comigo aqui ver todos os testes. Eu quero fazer teste de temperatura, eu quero fazer teste de desempenho, teste de cópia, boot do Windows. Vem comigo até o final. Então tá aqui o SSD da XPG Gamix S50. Vamos dar uma olhada aqui. Ele é compatível já com a nova tecnologia PCI Express 4.0, mas você também pode usar uma placa-mãe 3.0, PCI Express 3.0, então praticamente ele é compatível aqui com qualquer placa-mãe ou notebook que tenha um slot M.2 NVMe. Ele é composto de 3 NAND flash, ele é um NVMe já aqui da versão mais moderna 1.4, tem caching SLC e um dissipador de calor que é opcional, você pode usar com ou sem dissipador de calor, já vou falar mais disso aqui daqui a pouquinho. Tem 1 terabyte de armazenamento aqui, mas você também encontra uma versão menor de 512 GB e uma versão maior de 2 TB. Eu vou deixar o link aí na descrição. Deixa eu tirar ele aqui da caixa. Então na caixa vem aqui o SSD propriamente dito e vem também aqui um dissipador de calor muito bonito aqui de alumínio. Ele vem com uma fita térmica aqui para você colar aqui em cima do dissipador. Ele tem aproximadamente 1 milímetro. Essa é a versão fina aqui, você pode instalar aqui em cima para diminuir a temperatura, conforme diz o fabricante, em até 20%. Eu vou fazer o teste primeiro dele aqui do jeito que ele vem, sem dissipador, e depois com dissipador, para ver aqui o quanto eu consigo diminuir a temperatura. Deixa eu tirar o M.2 aqui, você já consegue ver aqui a conexão com a placa-mãe ou com o seu notebook. Ele tem uma controladora aqui, deixa eu mostrar aqui mais de perto. Então, o controlador SMI SM2267G, ele possui cache DRAM, então você consegue ver o chip aqui de DRAM, o que torna esse SSD mais estável aqui e com melhor desempenho aqui, mesmo cheio. Aqui dá para ver os NAND flash da data, eu tenho duas aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Debaixo da etiqueta mais duas, então são 4 chips nessa versão que é de 1 terabyte. E aqui você consegue ver as informações aqui, M2 2280 Gamix S50 de 1 tera da XPG. Segundo o fabricante, ele atinge o desempenho de até 3.900 megabytes por segundo de leitura e 3.200 megabytes por segundo de gravação. Já vou fazer o teste, mas segundo esses dados, ele é até 8 vezes mais rápido que um SSD SATA e não tem nem como comparar com um HD comum. Sem o dissipador de calor, ele vai ter aqui a espessura de 3.3 milímetros, ou seja, você pode instalar no notebook, é por isso que ele vem com o dissipador separado. E se você vai usar ele num PC ou numa placa-mãe de computador que já tem um dissipador, você pode usar ele assim. Ou se a sua placa-mãe não tem o dissipador de calor, ou é no notebook que tem um pouquinho mais de espaço, você pode simplesmente colar o dissipador aqui em cima. Já vou fazer o teste com o dissipador, além de ficar muito mais bonito, muito mais agradável o visual aqui, você vai ter aí 1 milímetro a mais de espessura, chegando a 4.3 milímetros. Isso é interessante para quem tem principalmente um notebook ou uma placa-mãe que tem ou não dissipador de calor. Então você pode escolher usar ele sem o dissipador de calor ou com o dissipador de calor que já acompanha. O MTBF dele é de
2 milhões de horas, então o equipamento aqui, um SSD feito para durar, garantia 5 anos, e você tem um diferencial bem interessante aqui, que é o TBW dele, que é maior que a maioria das unidades que eu ando aí testando no canal. A de 512 GB tem 370 TB de TBW, a de 1 TB tem 740 TB e a de 2 TB tem 1480 TB de TBW, ou seja, uma estimativa aí de quantos terabytes você pode gravar aqui no SSD, uma estimativa de vida útil. 740 TB é muita informação, então um SSD com 5 anos de garantia, 2 milhões de horas de MTBF e um TBW bem alto para você gravar, usar, tanto para quem quer jogar quanto para quem quer trabalhar no PC. Vamos lá instalar ele assim no PC e ver como é que fica o desempenho. Vem comigo. Então bora lá instalar aqui o NVMe M.2. No caso da minha placa-mãe aqui eu tenho 2 slots, eu tenho esse daqui e esse daqui. Normalmente esse que está mais próximo do processador aqui costuma ser o mais rápido. Nota que ele já está com a buchinha de fixação aqui na posição correta, 2280. Então simplesmente eu vou remover esse parafuso aqui. Na hora de encaixar não tem segredo, ele tem uma parte menor e uma parte maior, então basta encaixar aqui até o final. E agora eu simplesmente vou parafusar aqui. Pronto, já está instalado aqui o SSD Gamix S50 sem o dissipador de calor. E eu vou lá fazer o teste de temperatura aqui e mostrar para vocês como é que fica a temperatura dele assim sem o dissipador de calor. Vem comigo. Bora lá fazer o teste aqui de temperatura com o XPG Gamix S50 aqui sem o dissipador de calor. Então eu vou rodar aqui o Ato Disk Benchmark. Vou clicar aqui em Start, teste padrão. Esse teste vai colocar em stress o SSD. E eu vou acompanhar a temperatura aqui tanto pelo software aqui do Crystal Disk Info, que está mostrando que agora nesse momento está 36 graus a temperatura. E também vou acompanhar aqui com a câmera térmica. Vamos aguardar aqui o teste chegar aqui na parte final do stress. Chegando aqui na parte final do teste aqui, eu cheguei na temperatura de 72 graus aqui, sem o dissipador de calor. Eu vou medir agora com o termômetro. Aqui a câmera térmica. E a temperatura máxima na câmera térmica, 70 graus. Então uma temperatura aí que eu quero ver se eu consigo diminuir até para aumentar a performance aqui, colocando o dissipador de calor. Vamos lá, colocar o dissipador e ver como é que fica a temperatura aqui no teste. Que atingiu aqui 72, 71 graus pelo sensor no PC e 70 graus aqui com a câmera térmica. Então bora lá, você já viu a temperatura dele assim pelado, sem o dissipador de calor. Então vamos lá instalar o dissipador de calor de 1 milímetro que acompanha. Eu acredito por ele ser extremamente fininho que vai aceitar aí esse dissipador de calor na maioria dos notebooks. Placa-mãe de PC pode colocar em qualquer uma, inclusive dá para usar com esse dissipador de calor que acompanha aqui, mais o que vem na placa-mãe aí, com certeza na maioria das placas-mães. Basta remover aqui esse contato, ele tem uma fita adesiva aqui térmica, né? E com jeitinho aqui, alinhar. Fazer uma leve pressão. E tá aí o dissipador de calor colado, ficou muito bonito. Bora lá, vou instalar ele no PC agora e fazer os testes de temperatura e desempenho com o dissipador de calor. Vem comigo. Então bora lá instalar aqui o SSD NVMe XPG Gamix, agora com dissipador de calor. Ele fica muito mais bonito assim, né, com dissipador. É bem legal esse visual aqui, prateado, vai combinar com a maioria das placas-mães. Vou simplesmente encaixar, tem um corte menor e um maior, não tem segredo. Ele ficou apenas 1 milímetro mais espesso. E agora vou colocar aqui o parafuso no final. Está instalado, agora vamos ver a temperatura e o desempenho com o dissipador de calor. Vem comigo. Então bora lá fazer o teste de desempenho aqui com o Ato Disk Benchmark e monitorar a temperatura aqui com o Crystal Disk Info. Lembrando que o link para todos os programas que eu uso aqui está na descrição do vídeo. E vamos observar a temperatura aqui também com a câmera térmica. Bora lá. A temperatura aqui em idle está 31 graus, então uma temperatura bem baixa para um SSD desse nível de desempenho aqui. Vou dar um start no teste. E vamos observar aqui nesse teste de estresse intenso qual é a temperatura que o XPG Gamix vai chegar aqui com o dissipador de calor.
Então chegando na parte final do teste de estresse aqui pelo sensor do Crystal Disk Info, eu tenho uma temperatura de 57 graus, que é uma temperatura bem aceitável. Deixa eu olhar aqui com a câmera térmica. E com a câmera térmica uma temperatura máxima de 54 graus aqui no dissipador de calor, uma temperatura excelente aqui. Então realmente esse dissipador de calor fininho faz toda a diferença. Bem interessante aí, ponto extremamente positivo para o XPG Gamix S50. Então dá uma olhada aí, pessoal, como é importante o uso do dissipador de calor, ou seja, você trabalhar com hardware o mais frio possível. Analisa no gráfico que está à esquerda aí, o primeiro gráfico, como eu tive uma queda de desempenho ali a partir do teste de 12 megas até o teste de 64 megas. Ficando numa taxa, eu vou ler a última aqui de 64 megas, de 2.25 GB por segundo de leitura e 2.85 GB por segundo de gravação. Ou seja, quando o SSD NVMe esquentou, ele perdeu desempenho, tanto na gravação quanto na leitura. Já se você observar o quadro da direita, que foi feito com dissipador de calor, vocês vão notar que eu tenho uma consistência incrível. Praticamente eu não perdi desempenho em nenhum teste. E lendo aqui o último de 64 MB, vocês vão ver que eu atingi 3.03 GB por segundo de gravação e 3.27 GB por segundo de leitura, ou seja, a taxa se manteve estável porque o SSD trabalhou mais gelado com o dissipador de calor. Então, ponto extremamente positivo da XPG de acompanhar o dissipador de calor aí, que embora seja bem fininho para poder encaixar em qualquer placa-mãe ou notebook, dá conta do recado. Bom, agora que eu já fiz o teste de temperatura usando aqui o AtoDisk Benchmark, e comparei aqui o desempenho com e sem o dissipador, eu vou fazer mais dois testes aqui comuns para checar aqui o desempenho. Primeiro o Crystal Disk Mark, vou fazer o teste padrão aqui. Bora lá ver o desempenho em megabyte por segundo de leitura e megabyte por segundo de gravação. Então eu estou aqui com uma taxa de leitura de 3.555 megabytes por segundo, que é uma leitura muito boa, né? É o que você mais usa no seu dia a dia para abrir os programas, carregar os jogos, iniciar o sistema operacional. E na taxa de gravação aqui, 3.134 megabytes por segundo de gravação sequencial. Vamos aguardar aqui o teste chegar no final, mas são números muito bons aqui para um SSD NVMe nessa faixa de preço. Então o teste chegou ao fim aqui, você pode rodar esse teste na sua máquina e comparar aqui o desempenho do seu HD ou do seu SSD com o XPG Gamix S50. Vamos agora aqui para o outro teste com a SSD Benchmark, teste padrão também. E ele fez 2.869 megabytes por segundo de gravação e 2.692 megabytes por segundo de leitura. Vamos aguardar o fim do teste aqui, onde ele vai dar uma pontuação para o SSD. E tá aí, fez uma pontuação de 5.298 pontos. Eu vou aproveitar aqui para mostrar um outro diferencial desse SSD. Você tem um programa da própria Adata aqui, o Adata SSD Toolbox. Deixa eu abrir ele aqui. E aqui no programa da Adata você pode ver aqui a saúde, você pode ver a temperatura, você pode ver a vida útil restante aqui, você pode ver informações do Smart para checar a saúde, você pode vir aqui e tem ferramentas de diagnóstico, tem utilitário aqui para você checar updates de firmware e tudo mais, pode fazer otimização do sistema. Então a ferramenta da Adata aqui, deixa eu mostrar para vocês onde você baixa a ferramenta, eu vou deixar o link aí na descrição. Então tem aqui o site adata.com/pt-suporte, onde você pode baixar o SSD Toolbox e pode baixar também um software bem interessante aqui, deixa eu rolar aqui para baixo para mostrar para vocês, que é o Acronis TrueImage. O Acronis é um software para você fazer a migração do disco. No caso de você comprar esse SSD e quiser transferir o seu sistema operacional que está no HD ou em outro SSD menor para esse SSD da Adata XPG, simplesmente você vai instalar esse programa, é um programa pago. Então a XPG, que é a Adata, vai te dar uma licença, tem todas as informações aqui embaixo para você registrar o software e baixar aqui o Acronis, que é um programa bem legal, tem até um vídeo no canal mostrando como funciona esse software, e você pode transferir o seu sistema operacional do seu HD ou do seu SSD atual para o seu NVMe Gamix S50 aqui de uma maneira bem simples e fácil. Então o diferencial aí que agrega valor aqui
Afinal de contas, você vai ganhar uma licença aqui oficial do Acronis. Vou fazer aquele teste de cópia aqui, copiando uma pasta do jogo aqui, o Warzone, para o SSD. Então, direito, propriedades. Deixa eu mostrar para vocês aqui o tamanho das informações. São 88.4 GB. Vou dar um OK. E vamos lá. Vou clicar, segurar, arrastar e soltar. Iniciando agora. Vamos ver aqui como é que se sustenta a taxa de transferência. Algo em torno de 1,60 GB por segundo. Vamos ver se mantém assim até o final. Está aí numa taxa entre 1,5 e 1,6 GB por segundo, se mantendo bem estável a taxa de transferência. Vamos ver no final, normalmente tem uma pequena queda no final. Tá aí, transferiu muito rapidamente os arquivos aí, trazendo produtividade e desempenho para quem quer usar o PC aí, um SSD NVMe, tudo de bom. Vamos lá para o teste aqui de tempo de inicialização do Windows aqui. Vou usar o Boot Racer. E vamos ver quanto tempo demora para o Windows carregar. Então, muito rápido, eu já tive a tela de logon aqui. E vamos ver aqui quanto tempo vai demorar para carregar todos os programas que sobem ali junto com o Windows. Então demorou 7 segundos aqui para carregar o Windows, ou seja, vir naquela tela onde você já tem o desktop, e mais 22 segundos para carregar os programas que sobem aqui junto com o Windows, totalizando aí quase 30 segundos para iniciar a máquina, muito rápido. Lembrando que o link para esse software está aí na descrição, você pode comparar com o teu PC. Bom, então tá aí, chegando ao final de mais um vídeo. Minhas considerações finais são bem simples. Primeiro, a garantia não tem o que discutir, 5 anos de garantia é muito bom. É um SSD que tem um TBW bem interessante, um desempenho muito bom, tanto para trabalhar quanto para quem quer jogar. E uma alta confiabilidade, o que eu acho bem interessante aí. Muitas pessoas me perguntam, às vezes, de um SSD, qual é a durabilidade? Eu não tenho como dizer a durabilidade desse equipamento, porque afinal de contas eu acabei de comprar. E eu comprei, inclusive, porque eu já montei um PC para um cliente com esse SSD e tive a oportunidade de testar ele antes. E falei, poxa, quando eu precisar de mais espaço, com certeza eu vou querer um desse. Achei uma promoção interessante. O preço está saindo por R$ 1.200 a versão de 1 TB e R$ 659 em agosto de 2021. Como o preço muda a todo momento, eu estou deixando o link aí na descrição para quem tiver interessado. Sem sombra de dúvidas, o fato de ter um dissipador de calor fino deixa ele compatível com a maioria dos notebooks. E se não der para colocar no notebook porque o espaço ali é muito pequeno, você pode usar sem o dissipador. Mas sem sombra de dúvidas, vocês viram no teste, com o dissipador ele rende um desempenho melhor e também vai ter uma vida útil maior. Afinal de contas, todo hardware que trabalha mais frio dura mais. Você tem um índice de problemas menor se você trabalha com hardware gelado. Então tá aí, não deixa de colocar aí nos comentários o que você achou, larga aquele joinha no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Eu vou deixar mais alguns vídeos aí no final para vocês assistirem.